Resumo do livro de Gênesis, o início de tudo, primeira parte. O começo da criação, você já parou para pensar como tudo começou? Hoje vou te contar sobre o início de todas as coisas, direto do livro de Gênesis. No princípio, quando não havia absolutamente nada, Deus decidiu criar. Imagine só, tudo era sem forma e vazio, mas Deus, com sua palavra, trouxe ordem ao caos. Em 6 dias, formou a luz, os mares, as estrelas, os animais e, por fim, o ser humano, feito do pó da terra. Adão e Eva viviam no paraíso, o jardim do Éden, em perfeita comunhão com Deus. Adão, o primeiro homem, foi moldado do pó da terra com um toque único de Deus. Ele tinha uma missão importante: dar nome a todos os animais, mostrando seu papel de autoridade sobre a criação. Mas mesmo cercado por tanta beleza e tendo conversas diretas com Deus, Adão sentia que algo estava faltando e se sentia muito solitário. E isso foi o que levou à criação da mulher. Foi aí que Deus criou Eva, mostrando que não fomos feitos para viver sozinhos. Segunda parte, a queda, e a primeira profecia quando Eva foi enganada pela serpente, o pecado entrou no mundo. Adão e Eva se esconderam de Deus e foram expulsos do jardim. Mas ali, no meio do julgamento, Deus fez uma promessa. A descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, apontando para o futuro Messias. Um detalhe esquecido: Deus faz roupas de peles para eles, o que implica o primeiro sacrifício de sangue da história. Isso prenuncia o sistema sacrificial e a morte de Cristo. Terceira parte, Caim, Abel e os primeiros homens justos. Após a queda, Adão e Eva têm 2 filhos, Caim, lavrador, e Abel, pastor de ovelhas. Ambos oferecem sacrifícios a Deus. Deus se agrada da oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. A Bíblia não explica em detalhes o motivo, mas muitos estudiosos entendem que a atitude do coração e a fé foram fatores determinantes. Hebrews 11:4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Tomado de inveja, Caim mata seu irmão Abel no campo. É o primeiro assassinato da história, um reflexo de como o pecado rompeu completamente as relações humanas. Deus confronta Caim com a pergunta: onde está Abel, teu irmão? E Caim responde: sou eu o guardador do meu irmão. Essa cena revela a responsabilidade humana diante da vida do próximo. Deus amaldiçoa Caim, mas ainda assim o protege com um sinal, mostrando que mesmo diante do pecado, há justiça e também misericórdia. Caim se afasta da presença de Deus e constrói uma cidade chamada Enoque, em homenagem a seu filho. Já no capítulo 5, vemos que Adão e Eva têm outro filho, Sete, e dele vem uma linhagem de homens que invocavam o nome do Senhor. Quarta parte, Enoque e os gigantes. No capítulo 5, Enoque, tataraneto de Sete, andou com Deus e foi levado por ele, sem ver a morte, uma figura misteriosa que simboliza a possibilidade de viver em comunhão com Deus mesmo em tempos de corrupção. Já em Gênesis 6, aparecem os filhos de Deus que se casaram com as filhas dos homens, gerando os nefilins, gigantes heróis antigos. Muitos ignoram esse trecho, que tem várias interpretações. Anjos caídos, linhagem piedosa misturada com a ímpia, ou reis poderosos. Essa é uma das passagens mais misteriosas do Antigo Testamento. A interpretação mais tradicional judaica e cristã antiga é que os filhos de Deus eram anjos caídos, que se relacionaram com mulheres humanas, corrompendo a criação. Essa visão tem apoio em livros apócrifos como o de Enoque e ajuda a explicar a origem dos gigantes e o aumento da maldade que levou ao dilúvio. Outra visão comum é que os filhos de Deus eram descendentes de Sete
enquanto as filhas dos homens eram da linhagem de Caim. O casamento entre essas linhagens teria corrompido a adoração verdadeira. Uma terceira visão é simbólica. Os filhos de Deus seriam reis ou nobres tiranos, e os nefilins seriam guerreiros poderosos, cuja arrogância gerou uma cultura violenta. Independentemente da interpretação, o texto aponta para uma humanidade que se afastava completamente de Deus. Essa corrupção generalizada é o pano de fundo para a decisão divina de destruir a terra com o dilúvio. O coração do homem era mau continuamente, e a dor de Deus pela criação corrompida é revelada em Gênesis 6:6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Quinta parte menos Noé e o dilúvio. Deus manda Noé construir uma arca. Ele obedece, mesmo sem nunca ter visto chuva. Chove por 40 dias e 40 noites. Todos morrem, exceto Noé, sua família e os animais na arca. Ao sair, ele oferece um sacrifício, e Deus promete nunca mais destruir a terra com água, selando isso com um arco-íris. Mas poucos se lembram que Noé depois planta uma vinha, embriaga-se e um de seus filhos, Cã, o desonra. Isso gera uma maldição sobre Canaã, seu filho, cujas consequências ecoam por séculos. Sexta parte, Babel e a dispersão. Em Gênesis 11, os homens tentam construir uma torre para alcançar o céu e evitar serem dispersos. Deus confunde suas línguas e os espalha. Muitos ignoram que Babel é o início de uma civilização humana baseada no orgulho e autoexaltação, e vai ao contrário da frase que Deus falou: vai e se multiplica, que se refere ao mandamento divino dado a Adão e Eva, conforme registrado no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, versículo 28, sétima parte, Abraão, o pai da fé. Deus chama Abrão e faz promessas. Ele será pai de uma grande nação, e sua descendência abençoará todas as nações. Abrão parte sem saber para onde ia. É testado diversas vezes, quando desce ao Egito, quando precisa escolher entre Ló e a terra, e no sacrifício de Isaque. Uma história que poucos notam. Abrão resgata Ló com 318 servos e encontra o misterioso sacerdote Melquisedeque, que é rei e sacerdote, e abençoa Abraão. Outro ponto profundo do capítulo é o pacto de sangue feito em Gênesis capítulo 15. Deus ordena que Abrão corte animais ao meio e sozinho passa por entre os pedaços na forma de uma tocha. Esse gesto mostra que a aliança é unilateral. Deus assume toda a responsabilidade. É uma das alianças mais solenes da Bíblia. Ainda nesse capítulo, há a tentativa de ajudar a promessa divina. Abrão tem um filho com a serva Agar, chamado Ismael. Apesar disso, Deus reitera que o filho da promessa seria com Sara, que já era idosa. A tensão entre Ismael e Isaque dará origem a 2 grandes povos. Por fim, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaque, o teste atinge o ápice da fé. Abraão obedece, mas o anjo do Senhor o impede no último momento. Esse evento é um dos maiores símbolos do sacrifício de Cristo, o Filho que seria oferecido por toda a humanidade. Esse capítulo revela que a jornada de fé não é linear, é cheia de testes, quedas e redenções, e mesmo assim, Deus permanece fiel à sua promessa. Oitava parte, Isaque, Rebeca e a bênção repetida. Isaque, filho da promessa, casa-se com Rebeca. Como seu pai Abraão, ele também mente dizendo que ela é sua irmã, com medo de ser morto por causa da beleza dela. Apesar disso, Deus continua sendo fiel e aparece a Isaque, repetindo a promessa feita a Abraão: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e por tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Poucos se lembram de que houve uma grande fome naquela terra,
e Isaque desce a Gerar. Mas Deus o impede de ir ao Egito, mostrando que ele deveria depender do Senhor mesmo em tempos difíceis. Em Gerar, apesar da oposição dos filisteus que entulham seus poços, Isaque insiste na paz e continua cavando até encontrar água e prosperar. Isso mostra sua perseverança e confiança na provisão de Deus. Outro ponto ignorado: Rebeca também era estéril, como Sara, mas Isaque ora por ela e ela concebe. Os filhos gêmeos, Esaú e Jacó, lutam no ventre e Deus revela que o mais velho servirá ao mais novo. Uma inversão inesperada que mostra como Deus escolhe segundo os seus propósitos e não segundo os padrões humanos. Essa geração vive num contexto de herança espiritual, mas também de desafios repetidos. Mesmo com erros semelhantes aos de Abraão, Isaque continua a linhagem da promessa, e Deus, mais uma vez, demonstra sua fidelidade imutável. Nona parte: Jacó. O enganador transformado Jacó e Esaú, filhos de Isaque e Rebeca, representam duas nações em conflito. Jacó, o mais novo, engana o pai e o irmão para obter a primogenitura e a bênção. Fugindo da ira de Esaú, ele parte para a casa de Labão, onde passa por anos de provação. Jacó sonha com uma escada que liga o céu à terra, e ali Deus lhe reafirma as promessas feitas a Abraão e Isaque. Mesmo fugindo, Deus se mostra presente. Anos depois, Jacó se casa com Lia e Raquel, filhas de Labão, e tem 12 filhos que se tornarão as tribos de Israel. Poucos lembram que Jacó foi enganado por Labão, tendo que trabalhar 7 anos por Raquel, mas recebendo Lia, depois serve mais 7 anos para finalmente casar-se com Raquel. A tensão entre as duas irmãs e suas servas forma um lar dividido, mas mesmo ali, Deus age, concedendo a Jacó uma grande descendência. A história dos filhos de Jacó revela muitas disputas, ciúmes e até traições, como no caso de Ruben, que se deita com Bila, e de Simeão e Levi, que matam os homens de Siquém por causa da irmã Diná. O ponto decisivo ocorre quando Jacó volta para encontrar Esaú. Com medo, ele ora e se prepara, mas à noite, às margens do ribeiro de Jaboque, luta com um homem misterioso, que o fere e o abençoa. Esse homem era o próprio Deus. Jacó recebe um novo nome: Israel, aquele que luta com Deus. Essa luta representa a transformação do enganador em um homem quebrantado e dependente da graça divina. Jacó e Esaú se reconciliam, mostrando que Deus também é capaz de restaurar relacionamentos quebrados. Jacó volta à terra prometida com sua família, e a história continua através de seus filhos, especialmente José, parte José, o sonhador perseguido. José, o penúltimo filho de Jacó, é vendido como escravo por seus irmãos, movidos por inveja. Em vez de ser destruído pela injustiça, José se torna um exemplo de fidelidade, integridade e resiliência. No Egito, ele é injustamente preso, mas mesmo na prisão permanece fiel. Deus lhe dá o dom de interpretar sonhos, e isso leva ao palácio de Faraó. Ele se torna governador do Egito, segundo homem mais poderoso do mundo conhecido. Durante uma grande fome, os irmãos de José vão ao Egito buscar alimento. José os reconhece, mas eles não o reconhecem. Ao final, ele se revela e os perdoa. O clímax de Gênesis está em suas palavras: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para salvar muitas vidas. Os percebem a profundidade do paralelo entre José e Jesus. Ambos foram rejeitados por seus irmãos, humilhados, mas exaltados por Deus e usados para salvar vidas. José é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Jacó, já velho, desce ao Egito com toda a família. Antes de morrer, ele abençoa cada um de seus filhos com palavras proféticas. A tribo de Judá
é destacada como a linhagem real, de onde viria o Messias. O cetro não se afastará de Judá, até que venha aquele a quem ele pertence. Ele morre no Egito, mas pede que seus ossos sejam levados de volta à terra prometida. Um sinal de esperança futura, de que Deus cumpriria o que prometeu. Conclusão do livro de Gênesis. O livro de Gênesis termina com uma família no Egito, mas com os olhos na promessa. Ele não é apenas um registro de começos, mas uma declaração profunda de que Deus é soberano, fiel, redentor e cheio de graça. Desde a criação até a morte de José, vemos um Deus que transforma o caos em ordem, o pecado em redenção e as falhas humanas em cenários para sua glória. Gênesis termina, mas a história da redenção está apenas começando.